Muito bem, estamos de volta com a terceira e última parte do nosso programa de hoje, RB Notícias ao vivo, na sua TV Rio Branco, canal 8.1, Sistema Brasileiro de Televisão. Agora são 11 horas e 52 minutos. Bom dia para você que está em casa, né? Fique em casa, essa é a palavra de ordem. Mas você que está trabalhando, né, obrigado a trabalhar, tem que trabalhar, todo mundo tem que trabalhar, alguém tem que trabalhar que é para garantir o sustento, né? O pessoal que está gastando água, o Depasa tem que trabalhar, né? Um bom dia para o meu amigo Tião, assistindo ao nosso programa, né? O Tião Fonseca, revolucionando aí, levando água onde não estava chegando. O pessoal que garante a energia, né? A comunicação, enfim, tem muita gente trabalhando, né? Agora, tem muita gente que não está trabalhando e não está confinada, lamentavelmente, tá? Para lá e para cá, para cima e para baixo, não pode. 11h52, nós temos o apoio do Arasuper e também do Araújo Mix. Um bom dia especial aos empresários Aldenor e Aden Araújo, que não perdem uma edição do programa. Tenho o prazer de conversar agora com o vereador João Marcos Luiz, do MDB. Seja bem-vindo, vereador. Prazer sempre recebê-lo aqui no programa. Muniz, muito obrigado por te cumprimentar toda a tua equipe, cumprimentar os telespectadores da TV Rio Branco. Vereador, afinal de contas, na sua opinião, a forma com que o governador Gladson Cameli e a prefeita Socorro Nery, de partidos diferentes, de ideologias diferentes, estão tratando essa crise do coronavírus, é a melhor no momento? É o possível ser feito? É isso mesmo? Olha, Muniz, o mundo não menospreza o coronavírus. Quem sou eu para menosprezar esse vírus? O que eu tenho debatido, combatido, foi as ações do governo do Estado, principalmente, desde o princípio da crise. Eu vi que o governo não soube lidar com a crise. Preferiu transferir o pânico às pessoas, amedrontar as pessoas, ao invés de trabalhar na questão da saúde, conforme o presidente, inclusive, já disse há pouco. Leitos, pessoal, equipar minimamente a estrutura de saúde. Colocar, por exemplo, no início da crise, os agentes sanitários lá no aeroporto, na rodoviária, nas fronteiras, porque o vírus, alguém trouxe o vírus. Não foi feito nada disso. Ele chegou por avião, chegou pela rodoviária? Exatamente. Se brincar hoje, as pessoas que estão infectadas, eles não têm um protocolo para saber como é que ele pegou. Igual, por exemplo, a Coreia do Sul fez. Descobriu que a pessoa está com vírus, você teve aonde? Aí saiu atrás daquelas pessoas que possivelmente estiveram com eles. Não, somente o pânico. É como se fosse uma investigação criminal. E o jargão, fique em casa. Agora, ficar em casa como? Essa é a grande questão. É o meu grande debate contra o governo. Muito bem. O governo federal liberou R$600. Agora nós estamos, só o Acre está recebendo quase R$1 bilhão. Portanto, Muniz, não adianta o governo dizer que não tem dinheiro. Já existe o decreto de calamidade pública. O governo do Estado não vai precisar fazer licitação, pode fazer empréstimo, não precisa mais pagar os precatórios. Dinheiro tem. A minha grande reclamação é na comunicação do governo e nas ações do governo, porque a partir do momento que diz para as pessoas ficarem em casa, como? O governo do Estado. O que foi que o governo do Estado fez, principalmente? A dívida do Estado para com a União também foi prorrogada. E está dentro de R$1 bilhão. Isso. O governo do Estado fez apenas entregar sacolões, que é um recurso do governo federal, não é do governo do Estado, e o próprio governador foi entregar. Será que o governador não tem equipe para fazer isso? Será que o governador não tem outras coisas para fazer? Eu não estou satisfeito com as ações do governo, mas em nenhum momento, Muniz, eu menosprezo o vírus. Agora, se o governo do Estado tivesse feito todo o trabalho mínimo de prevenção e de orientação à população, certamente a população estaria mais tranquila. O isolamento radical, que eu sempre fui contra, fechar escolas, até aí tudo bem, mas para que fechar tudo, fechar todos os comércios? Eu peguei os números agora com a CISA, quase 3.000 pessoas já desempregadas só a partir do decreto. E olha que a partir de agora é que vai aumentar.
Nós temos 150 mil desempregados no Acre. Agora vai aumentar cada vez Ou mais. seja, portanto, só para concluir essa parte, o governo Muniz não trabalhou numa mesma corrente, numa mesma conexão. A crise na questão saúde pública e na questão econômica. Largaram tudo para trás. E o pior, nem saúde pública tem condições de dar hoje para as pessoas. Porque, vamos ser sinceros, até de pirona falta. Portanto, eu vejo desonestidade por parte do governo com a população de Rio Branco só amedrontando. E aí, isso é uma engrenagem negativíssima nas pessoas. Veja o que o prefeito de Cruzeiro do Sul está fazendo agora, lá em Cruzeiro do Sul, andando com a morte do lado dele. Pelo amor de Deus, isso sim é politicagem, isso sim é brincar com as pessoas. Eu não, eu estou buscando conscientizar as pessoas, encorajar as pessoas, porque nós vamos vencer esse vírus. Os especialistas dizem que ele não tem como passar de 3 meses. Os especialistas afirmam que são 12 semanas. Depois de 12 semanas, querendo ou não, essa curva tem que ser achatada. 90% das pessoas vão Evidentemente, nós vamos conviver, infelizmente, por muito tempo com ela, mas aí são casos isolados, controlados, né? Diferentes. E os especialistas dizem que 90% das pessoas que pegarem, vai ter pessoas, a grande maioria, sequer vai saber que pegou. Portanto, é os idosos, é os doentes crônicos que tem que ser cuidado, tratado, isolado, não a população em geral. Porque isso, Muniz, será certamente um prejuízo muito grande. Quando o governador fala assim, não, eu estou querendo salvar vidas, ora, o desemprego, a fome, traz morte. Então, o senhor já está deixando claro, vou fazer pergunta por dever de ofício, o senhor não concorda, então, com a prorrogação, então, do fechamento do comércio e parte da indústria, prestação de serviços, digo, até o dia 17 deste mês? Tem que flexibilizar de forma urgente. Tem que orientar as pessoas. O empresário não é uma criança, ele não é um menino. Se ele tem lá 15 funcionários, certamente ele vai liberar 7, vai trabalhar com 7, vai colocar máscara nos funcionários, vai colocar um álcool gel lá para os funcionários limpar as mãos, não vai deixar o comércio entrar os clientes todos de uma vez, ele vai ter os cuidados necessários, mas não pode parar. Isso é um absurdo que o governo do Estado está fazendo. A preocupação aumenta e aí vai ao encontro do que o senhor está falando. Informação extraoficial, nós vamos checar isso, de que a maior rede de lojas de móveis e eletrodomésticos aqui de Rio Branco e do Acre já anunciou que pelo menos 3 lojas não abrirão mais. São mais desempregos. Aí o outro jargão que estão criando, não, mas a economia se recupera. Sim, se recupera. Mas leva um tempo. Até se recuperar, muita gente morreu, se suicidou, matou alguém com raiva, entrou em depressão. Tá. Então, o senhor acha que o problema tende a se agravar quando esse pessoal que perdeu o emprego o mês passado deixar de receber o seguro-desemprego daqui a 90 dias? E o mercado acabado, o comércio destruído. Sem ter como reagir. Destruído, comércio destruído. Num Acre que não conseguiu progredir nos últimos 20 anos. O senhor teme, então, um aumento ainda maior da violência? Com certeza, não tenha dúvida disso. Se permanecer, se o governo do Estado não tomar uma atitude enérgica, urgente, começar a tratar os empresários como gente grande, como parceiro do Estado, nós vamos entrar numa crise sem precedentes no futuro. Você pode ter certeza disso. Você acha que os empresários, de um modo geral, os industriários, os comerciantes, os prestadores de serviços, teriam que ter sido ouvidos lá atrás? Não foram ouvidos. Antes do primeiro isolamento? Não foram ouvidos. Primeiro decreto, digo? A Associação Comercial já se posicionou, a Federação do Comércio já se posicionou. Totalmente contra. Totalmente contra. Agora, eu lamento que o governo do Estado tenha invertido apenas em transmitir o pânico às pessoas e o pior, sem dar nenhuma resposta prática à população. Somente fique em casa, fique em casa. Obviamente, você que está em casa, você está com medo, porque sequer o governo é transparente nas informações. As pessoas não sabem o que é o coronavírus ainda, as pessoas não sabem. As pessoas não sabem. O governo não transmite para a população a verdade. Então, o medo ele está nas pessoas hoje. Você acha que nós estamos carentes de uma campanha de informação sobre... De informação. Porque a partir do momento que o cidadão, que o governo do Estado, que forma opinião, não é só o governo, não, é até a própria imprensa também,
todos nós que formam opinião, dizer para as pessoas, olha, se você lavar as mãos direito, se você colocar a máscara, se você ficar a 2 metros de distância das pessoas, você pode viver uma vida, digamos, normal, você pode enfrentar esse vírus. Obviamente, Muniz, alguém vai partir, essa doença vai atingir alguém. Mas, repito, 90% da população sequer vai ir para o hospital. Em parte, vereador, eu concordo com a sua ideia, a sua proposta. Agora, ao mesmo tempo, uma pesquisa revela que a população, a maior parte da população, aprova a maneira como que o governo do Acre e a própria prefeitura estão a enfrentar a crise do coronavírus. E aí? Por isso que eu acabei de dizer, aprova porque não tem informação. Aprova porque estão diante do medo. Então as pessoas sem saber o que fazer, sem ter informações, inclusive eu vou até cobrar do governo do estado agora ser transparente, eu quero saber quais os critérios o governo está usando para declarar a morte sobre o coronavírus. Porque tem outros estados que têm o protocolo que mostra. Aqui não, só morreu. Eu acho que as famílias, inclusive, têm que começar a questionar isso, inclusive judicialmente, para saber. Porque, Muniz, esqueceram... vou lhe dar um exemplo agora. A região de Tancredo Neves, Jolocada, Defesa Montes, aquela região alta da cidade, ontem não tinha insulina. A pessoa que não tem condição de comprar insulina, ela vai passar mal, ela vai para onde? Para a UPA. Lá ela pode ser infectada, ela pode inclusive até morrer. Ou seja, estão esquecendo da pneumonia, dos doentes crônicos, estão esquecendo de várias doenças e estão colocando só o coronavírus. Aliás, fizeram isso por vários dias, mas ainda bem que na semana passada, graças ao posicionamento de alguns políticos, inclusive o vereador Anderson Sandro, o trabalho voltou na Fundacre, mas tinham suspendido alguns atendimentos. O que foi um equívoco, né, na verdade. A verdade é o seguinte, vereador, isso é um assunto muito sério, que divide opinião, né? Sim. Eu sempre falo aqui que tem ouvido muito, nos últimos dias, os epidemiologistas, os infectologistas, os virologistas, mas esqueceram de ouvir outros profissionais não menos importantes nesse processo todo. A verdade é que ninguém tem um norte ainda. Ou seja, nem quem está na linha de frente e também os que criticam e apresentam propostas. Na verdade, a gente vê que não há segurança em ambos os lados. Agora é hora de estender o debate, ampliar esse debate. Acho que opiniões devem ser levadas em conta nesse momento. Agora, na sua opinião, ao abrir ou reabrir o comércio, a indústria e a prestação de serviço, o governo não pode expor a população a um maior risco? Esse é o principal motivo que eles usam. E aí? Eu chamei o decreto do governador, do governo do estado, de autoritário. Isso não quer dizer que ao reabrir, ao flexibilizar, não tenha regras. Precisa ter regras. Pode, pelo mesmo momento, não pode ser como antes, né? Tem que... Exatamente. Você vai abrindo cumprindo o distanciamento, usando a máscara. Você vai passando confiança às pessoas devagar. Para as pessoas terem confiança, voltar ao trabalho com confiança, não com medo. Então, cria-se regras. Eu vou repetir. Um estabelecimento, um comércio que tem lá 7 funcionários, só vai trabalhar 3. Os outros certamente já estão até de férias. Reabre. Começou a passar, não pode entrar 10 pessoas dentro da loja. Entra 3, depois entra mais 3. É isso que o governo tem que fazer. Não simplesmente dizer fique em casa e as pessoas fiquem em casa. Como? O senhor tem observado o índice de violência nesse período aí? Inclusive entre marido e mulher, né? Passional. Eu conversei com a secretária da mulher, a Claire Cameli, e ela estava bastante preocupada, aumentou muito, algo em torno de mais de 100%. Isso é outro motivo para nos preocupar. Né? Vários motivos. Esse é um grande motivo. Né? Mas já tem várias reclamações. Eu moro no Tancredo Neves, eu moro na periferia. Por dever de ofício, eu converso com muitos outros profissionais e muitos afirmam o seguinte: o confinamento traz consigo, automaticamente, outros males não menos preocupantes. A depressão, que pode levar à morte ou baixar a imunidade, o estresse, a ansiedade, tudo isso juntos representa um mal talvez maior do que a própria doença. Aliás, tem mais gente com medo, tem mais gente com pânico do que convivendo com a doença.
Não tenha dúvida disso. E é isso que nós precisamos, Muniz, combater. Nós precisamos transmitir para a população confiança. Dizer para elas, orientar elas, como é que elas têm que fazer minimamente para enfrentar o vírus. Porque da forma que o governo do Estado, até mesmo a prefeitura, está agindo, eu, na minha concepção, não está correto. Como é que o senhor está vendo os debates lá na Câmara em relação a esse assunto específico? Olha, aí sim eu estou vendo, apesar das brigas, né? Governo federal e Congresso Nacional, nós sabemos que toda a população sabe que existe uma briga muito grande, mas nesse tema, coronavírus, existe uma conexão. Veja que rapidamente foi votado o projeto e foi sancionado. Hoje as pessoas estão recebendo diretamente, não foi para a prefeitura pagar, não. O cidadão está recebendo R$600. Ontem mesmo foi aprovado recursos para os estados e os municípios. Portanto, o Congresso Nacional... E outro específico para o enfrentamento à crise. Exatamente. 10 bilhões. Exatamente. Então, nesse tema, o Congresso Nacional e o Governo Federal, apesar de poder estar muito mais afinados para o bem da sociedade, mas eu diria que estão de parabéns. Agora, eu quero fazer uma justiça que também é a Prefeitura de Rio Branco. Eu sou oposição, prefeito Socorro Nery, mas eu tenho aqui que admitir, reconhecer que a prefeita Socorro Nery fez várias ações. E olha que o município é pequeno, nós temos um orçamento de 1 bilhão e 30 milhões. Mesmo assim, ela isentou IPTU, isentou ISS, isentou taxas. Pessoal os motoboys, taxistas. Exatamente. Eu fiz uma crítica aqui da insulina, mas isso não quer dizer que o sistema por inteiro está ruim. Agora, o governo do Estado está só na politicagem, não está fazendo nada. E o pior, ainda contra o governo federal. Eu lamento dizer isso, mas é a verdade. O coronavírus, vereador, fez o senhor amenizar um pouco as crises da prefeita e dosar um pouco mais para o lado do governo. É o que eu sempre Mas digo. É natural, né? Acho que é o que eu sempre isso digo. faz parte da democracia. Faz. Eu sou funcionário da população. É a população que paga o meu salário. Então, o senhor vai de acordo com... Eu defendi o governo do Estado, mas nesse tema eu não posso ser a favor, porque é a minha convicção. E fui contra a prefeita Socorro Nery, né, em vários temas, inclusive apresentando uma CPI, mas nesse tema, apesar de eu achar ainda que ela poderia ter feito muito mais, mas ela já fez bastante. Uns acham que isso é incoerência. Eu prefiro dizer que é coerência, sim. Isso aí é ir de acordo com os interesses maiores, né? Da coletividade. Olha, concordo. Eu aprendi desde o início que na política você tem que ter lado sim, e honrar compromisso. Qual que é o lado? O lado da verdade, o lado que está correto. Para encerrar, o Carlos Lacumbe, ex-Globo, agora Band, ele usou uma frase inteligente. Eu acabei, com base nessa frase, produzindo um texto, publiquei no domingo. Ele disse que o Brasil está mais ou menos assim. Os governadores mandam nos estados, os prefeitos nos municípios, os seus decretos, o presidente não manda em nada, o STF manda em tudo e em todos. No entanto, ou todavia, como queiram, quando morre alguém de Covid-19, a culpa é de quem? É do presidente. É do presidente da República. Esse país está virado de ponta cabeça. Não existe. São 12 horas e 10 minutos, eu quero agradecê-lo pela entrevista, vereador. Parabenizá-lo pela espontaneidade e a sinceridade nas respostas e pela sua atitude, sempre em defesa dos mais humildes, né? Da coletividade. Muito obrigado. Eu que agradeço estar aqui mais uma vez e vou repetir uma frase que eu disse lá no dia que eu tomei posse. Deus semeie justiça e abençoe o nosso Estado. Muito obrigado. E a você que está em casa, nosso muito obrigado. Registramos aqui no final do programa, não precisa nem colocar a foto não, tá, Neto? Porque é um amigo nosso, Mederix Menezes, representante comercial, morreu domingo e vítima de Covid-19. Ele tinha outras complicações de saúde, estava enfrentando um câncer, tinha diabetes, outros problemas de saúde, mas era uma pessoa maravilhosa, um amigo nosso, morava na estação experimental, na rua Pedro Álvares Cabral, e nos deixou no domingo. Deixou também a viúva e 3 netos, aliás, 3 filhos e um neto.
Dos filhos tem a doutora Diana, que é profissional de saúde, fisioterapeuta, e a dona Rosana, que é a esposa. A família, os nossos votos de pesar, sinceros, e que Deus nos conforte, sobretudo os familiares, neste momento de perda e de dor. Perdemos um grande amigo, uma pessoa maravilhosa e um rubro-negro de coração. Até amanhã, se Deus quiser.